Olá, estamos muito felizes hoje no nosso primeiro podcast, recebendo essa trupe de artistas super especial, que é o Aldeias. Estamos com o Andy Williams, Lucas de Paula e Laura Cisa, e eu me chamo Karen Novaes. E eu quero que vocês falem como que vocês começaram no teatro, como que essa jornada iniciou na vida de vocês. Quer começar? Eu vou começar, que a minha Vai lá. história é mais diferenciada. Cara, na verdade, eu me formei em publicidade e propaganda. E eu quis fazer publicidade e propaganda porque eu queria, né, alguma coisa artística. Eu sabia que tinha uma questão de criação e eu achava isso muito interessante. Porque até então, o teatro nunca foi uma questão que passou. Cara, existe faculdade de teatro. E daí eu conheci a Karen. A gente fazia tradução juntas para um grupo, né, que fazia trabalhos voluntários aqui em Curitiba. E eu falei pra minha mãe, eu vou me mudar pra Curitiba, eu sei que eu tenho que me mudar pra lá. Vim pra cá, fiquei na casa da Karen e ela falou, por que você não vem fazer uma aula de teatro? Aí eu fui. Daí eu fui e falei, meu Deus, isso aqui é tudo. E eu achei, porque eu sempre fui fascinada por cinema, né, e pelas artes em gerais, assim, e fiquei. Ela falou, vem fazer teatro, acho que você vai se dar bem. E comecei a minha jornada no teatro, ria um monte nas primeiras aulas, não conseguia me concentrar. Mas deu certo. Mas deu tudo certo. E daí foi isso. Foi E assim hoje que você é eu uma atriz entrei. profissional. Hoje eu sou atriz profissional, gente. Com DRT e tudo. Muito bom. E você, Wendy? Cara, foi nesse mesmo local que eu comecei a fazer teatro, mas eu tive uma trajetória um pouco ao derredor, assim, do teatro, né? Comecei com a música e sempre apaixonado por arte, por cinema, palhaçaria, circo e teatro. Mas também não com tanto essa visão, assim, de vou ser ator um dia, nunca tive essa vontade a princípio. E com o convite da Karen, nesse mesmo local que a gente fazia aulas de outras coisas, no contraturno escolar, eu comecei a fazer a oficina, daí eu gostei muito, e logo fui crescendo, amadurecendo, e falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí me profissionalizei, agora eu faço licenciatura em teatro, e outros cursos que vão surgindo, que vão aparecendo, para justamente colocar dentro de uma carreira, né? Porque não necessariamente é só algo de gosto pessoal, mas também vejo como realmente um propósito e muito parte da minha vida, assim, é um pouco do meu estilo de vida hoje, teatro, ser artista ou ser ator. Muito bem. E eu, cara, eu fiquei pensando também, né? Como que eu comecei lá? E desde pequenininho, acho que todo artista tem uma história de quando criança, De fazer uma pecinha de teatro na igreja, eu fazia fazer uma várias. pecinha de teatro, alguma coisa De assim. ser árvore. De ser. Mas eu lembro que na creche já veio algo forte, mas que nem o Andy, assim. Não era um negócio de tipo, eu quero ser um ator quando eu era pequenininho, né? Tipo, quero ser ator um dia. Daí, tive a oportunidade de fazer uma aula em outro lugar, que não era na onde nós estávamos fazendo, né? Que era numa ONG. E aí, eu fui um dia, conheci a Karen me convidou pra fazer parte, eu entrei e não saí mais. A Karen convidava todo mundo. Não tinha um. Ela é recrutadora. Ela ia na Tava a gente saindo pela janela, assim, vem, né? Você faz um olho. Todo mundo era recrutado. Muito bom. E o que é a trupe Aldeias? Eita! Dan. O diretor nos olhando, assim. Eu vou começar respondendo. Pode começar. Pode começar. Na minha visão, hoje, a trupe Aldeias é um pilar de uma companhia de teatro, mas uma companhia artística, que não tem só o enfoque de teatro. Também tem de audiovisual, até mesmo artes visuais, palhaçaria, que é um leque de música, de outras manifestações artísticas. Então, eu acredito que a trupe Aldeias tem como objetivo abraçar as artes e abraçar os artistas. Então, e ela é formada hoje por 6 pessoas que já tem também as suas ramificações, que daí nós temos no Central, que é onde tem alunos de teatro e de... Que vocês dão aula de teatro para iniciantes Para também. iniciantes também, porque a gente partiu disso, né, da nossa recrutadora, de que nós também Agora nós devemos vamos recrutar mais pessoas. passar isso adiante, não ficar só nessa trupe, né, nessas 6 pessoas, que é sempre uma coisa de compartilhar. Então, no meu ver, assim, é muito parte disso. E quantos anos fazem?
Já. Já? Juntos. Juntos? Essas É, 6 pessoas, mais essas aulas e tudo. Contando com a trupe, juntos são É, 11, 12 anos, 11, dependendo pra cada 12, um aí, é. né? Porque Que eu depende de entrei... quando cada um entrou, né? A Exato. trupe surgiu em 2018. 2018. 2018. Como Então, a trupe. trupe O profissional, Aldeias ali, 6 tudo, anos. 2018. 6 Isso, anos. Exato. isso. E nesse período, como que foi a trajetória de vocês sendo cristãos Uhum. e fazendo peças de teatro com mensagens no senso comum? Porque as Uhum. peças não são declaradamente cristãs, Sim, mas são peças que carregam princípios. sim. Então, nesses 6 anos já que vocês estavam profissionais, indo para festivais e tudo mais, como que foi isso? Louco. Não, cara, é difícil. Acho que não é difícil falar sobre isso, mas tem um senso comum, assim, que as pessoas elas se surpreendem, né? Acho que quando a gente chegou em muitos festivais foi isso muito que aconteceu, né? As pessoas falavam, nossa, vocês têm uma coisa diferente, vocês são meio diferentes. E as pessoas sempre identificaram essas coisas sobre nós. E eu acho que existe um desafio maior ainda quando você é cristão e você não necessariamente está fazendo uma peça que tem essa mensagem que é uma história bíblica ou algo que tenha esse cunho cristão, evangélico. Isso choca tanto as pessoas lá fora quanto as pessoas que estão na igreja. E daí você tem esse embate que é o que vocês estão necessariamente levando para fora e o que as pessoas recebem dessa mensagem que a gente está levando, porque muitas vezes a interpretação das pessoas é muito pessoal. Então, às vezes você tem lá, né? Nós temos peças, cara, tem um monólogo que é um texto de Jó. E às vezes as pessoas vão conhecer e às vezes elas não vão conhecer isso. E para elas não deixa de ser algo que elas falem, "Ah, isso é surpreendentemente bom." Porque elas não necessariamente precisam saber que isso é um monólogo que tem em Jó, que foi baseado no livro de Jó. Mas ainda assim, a qualidade técnica que chega nas pessoas é o que surpreende elas. Não é o fato de nós sermos cristãos, não é o fato. Isso também surpreende elas. Mas eu acho que tem esse combo, assim, de ter os seus enfrentamentos. Eu penso, assim, olhando a nossa trajetória, não sei se a gente já sofreu, assim, por falarem, vocês são crentes. E daí a gente vai barrar Não vocês, né? diretamente. Não diretamente, Nunca foi a gente chegou no festival, vocês são crentes, vão embora daqui. Mas sempre foi um caminho diferente, porque as pessoas observam com outros olhos e elas observam o nosso comportamento, o texto, a qualidade. Então, sempre foi muito. Por isso que eu falo que é louco, porque não é super definidinho, assim, né? Um teatro cristão e daí tá num festival cristão. E não é um teatro que é só sobre o senso comum. É um teatro que permeia 2 vertentes e que chega nas pessoas de formas diferentes, porque elas vão absorver essa mensagem da forma com que elas têm interpretações próprias, vivências próprias. Então sempre foi muito interessante, eu acho. As respostas que a gente já teve de muitas pessoas sempre foram muito interessantes, porque elas não necessariamente também se baseiam no fato de nós sermos cristãos ou não, entende? Uhum. Então Isso acho é legal. que posso falar isso. Eu acho que é interessante esse viés que as pessoas têm de falar, nossa, que diferente os textos, né? O TED já ganhou vários prêmios de dramaturgia. Então, o que chega nas pessoas é o que move o coração delas. Não é porque é uma peça cristã que tem um cunho cristão ou vice-versa. É porque existe algo técnico, uma qualidade técnica que vem junto com a alma do que está sendo escrito que atravessa as pessoas. Então é interessante. O feedback que a gente tem das pessoas é muito interessante. Acho que eu vou É muito falar legal. isso. E esse repertório que o Aldeias tem, com várias peças que foram para festivais de teatro, que participaram de vários projetos artísticos, é um repertório autoral. Em Sim. sua maioria, né? São repertórios autorais, com o Ted Novaes, que Sim. escreve as peças. Até ele tá aqui assistindo a gente. Por serem peças autorais que surgem muito de processos artísticos, elas carregam o que o Aldeias acredita. Uhum. E o que o Aldeias acredita? O que essas peças carregam? Sobre o que elas falam quando vocês estão no palco? Esses textos estão falando sobre o quê? Eu vejo muito que a gente sobe no palco com a verdade. É o que o Aldeias prega em tudo, né? Então, carregando o que a Laura falou, tem o pré e o pós também, né? Porque antes da peça começar, a gente gosta sempre de fazer relacionamento com as pessoas, né? Então, estar no festival, por exemplo, e você não ir só apresentar a tua peça e ir embora, né? É você conversar com os outros diretores, é você conversar com outros elencos, e assim você vai criando um relacionamento que vai reverberar no palco. E daí tem o pós ainda com tudo que você falou, a parte técnica, enfim, que é o que a gente leva. E principalmente porque também a gente caminha
tem muito forte o versículo de 2 Coríntios 6:8, né? Que é como enganadores, mas sendo verdadeiros. E é isso que a gente carrega também. Uhum. De você estar caminhando com a verdade em cima do palco, na vida, com a forma que você trata com as pessoas. Então, aquilo que você está vivendo na sua vida, a verdade que você vive no dia a dia, Sim. é o que você vai carregar pro palco também. Que é o que vai ser Eu acho que a verdade é o que expressado atravessa ali. as pessoas, Exato, né? E exato. não tem como. essa É o verdade que vai é atravessar. tratar. É o simples, né? Você tratar o outro, conversar com o outro, às vezes. Ser são- gentil, ser gentil, educado, exato. ser honesto. Exato. E muito sobre as nossas peças sendo autorais, elas têm um cunho também muito verdadeiro e que nós vivemos essas verdades. Uhum. Eu acredito que esse também é um grande detalhe assim a ser pontuado assim, porque não necessariamente são só textos realistas, tem muitos surrealistas É mais dentro surrealista, mais coisa doida do que. do nosso repertório, mas ao mesmo tempo, até os surrealistas, como uma das nossas peças mais premiadas, que é o Árvore de Pérolas, ele fala sobre problemas da nossa sociedade, problemas que nós vivemos como seres humanos. Uhum. E é isso com uma abordagem de que nós estamos vivendo uma verdade Sim. e que isso também vai trazer uma cura, vai trazer uma reflexão, vai trazer Uhum. Sim, porque coisas existe posteriores. um estigma que o ator vive uma mentira. Uhum. É, E aí é ao Exato. contrário, vive Exato. uma verdade que É. transparece no palco. Exato. porque eu acho que se ele vive uma mentira, é isso. A gente assiste tantas peças que não chegam. Porque não é a verdade. Uhum. E eu acho que isso também, isso é um tópico polêmico. Mas eu acho que, cara, Ó, o tem corte que ser a aí. verdade. É o corte. Corta aqui. Mas é verdade, porque aí você assiste 1000 coisas que não tem essa verdade. E eu acho que também tem uma questão de que não é sobre. A gente nunca chegou com essas peças no sentido de, ei, isto aqui é o que vale e é o que está certo e é isso que você Uhum. precisa acatar como verdade. Eu acho que a gente gera reflexões também. Exato. A gente dá um Muito presentinho pra profundas pessoa levar pras pra pessoas. casa e falar. Porque o vamos lá. próprio Árvore de Pérolas, Isso. né? A gente tá falando sobre a psique humana. E a gente não tá falando é certo isso e é errado isso aqui. Eu acho que a gente gera reflexões para que as pessoas possam Tirar suas conclusões Uhum. e a gente gera reflexões com coisas que nós já vivemos. Exato. Então são verdades para nós que a gente acredita e que a gente leva e fala, olha, eu tô te dando isso aqui. Eu tô te expondo coisas que tem que fazer você refletir, porque a gente não reflete muitas vezes, né, também. E esse Árvores de Pérolas, que é uma peça que permeou bastante o grupo aí, Uhum. levou para até fora do Brasil. Uhum. O grupo já foi para Argentina. É verdade. Graças ao Árvores de Já Pérolas. fomos com árvores, né? Então, você pode contar alguma experiência com o Árvores de Pérolas que vocês viram isso assim? Inúmeras. Nossa. Uma das mais, pra mim, pelo menos, até quando a gente terminou uma peça, que uma menina veio correndo me abraçar, né? O meu personagem, ele tenta, né, uma tentativa de suicídio. E aí ela fala que o pai dela tentou e tal. E aí nisso ela veio e não falou isso no momento, né? Mas ela só veio de encontro, assim, me abraçou chorando. E isso me impacta muito, porque é uma oportunidade para ela também, né? E para nós, de vivenciar isso, de ter também um momento de reflexão sobre isso. Então, para mim, foi isso, assim. E aí foi uma verdade tão clara para ela, da vivência dela, que transpareceu pro personagem, transpareceu pra peça em si. E uma das experiências assim, mais fortes e impactantes que eu tive de aquilo, e não só pelo fato do personagem ter um aspecto parecido com o do pai dela, mas dela ter partido e ela falou que isso também trouxe cura pra ela, trouxe Sim. uma expectativa melhor da vida ou outras coisas. Então, deu pra ver nitidamente assim ali na ação o que pode uma O que peça refletiu. refletir. Sim. né? Muito, Então, acho muito que é legal, isso. porque o Árvores de Pérolas é uma peça que fala sobre problemas emocionais que a sociedade atual enfrenta. Uhum. Depressão, solidão, várias doenças da Psíquicas. psique Da psique humana. humana. Exato. aham. E aí, quando você traz ela para um público adolescente, Uhum. encontra uma identificação. Sim. Eu sei que teve uma experiência no Rio Grande do Sul, em Nossa, Uruguaiana, Verdade. para um É. público de 700 adolescentes, É. um lugar no Rio Grande do Sul com um alto índice de suicídio. Sim. E eu queria que algum de vocês me contasse como foi essa experiência. Ai, foi bem lindo, né? A gente tava num teatro com esses adolescentes. Depois que a gente acabou a peça, a pessoa que estava coordenando
sentiu de fazer um momento com esses adolescentes mesmo. Quase Falou. que um apelo, assim, mas Mas sem saber, ser um sem apelo, ser- né? exato. Era um festival. Exato, era um festival exato. competitivo, não E daí, era tipo. esses adolescentes ali, ele falou, cara, é agora, é depois dessa peça que a gente tem que fazer isso. Então, ele começou a falar ali com aqueles adolescentes, falar, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, quero que você diga para ela, para que ela reflita o quão importante a vida dela é. E, cara, foi sinistro, porque esses adolescentes, depois eles choravam, e eles vinham nos abraçar, e eles vinham falar coisas para nós do tipo, cara, muito obrigada por essa mensagem, porque é isso. Porque foi um momento tão de identificação com uma verdade que esses adolescentes tiveram, porque a gente sabe, a nossa adolescência a gente está formando quem nós somos enquanto seres humanos. E foi tão verdadeiro para eles tratar sobre isso, falar sobre isso e ter espaço para que eles também pudessem falar sobre isso, que eles ficaram muito comovidos e foi lindo, porque era um teatro inteiro cheio de adolescentes chorando, vindo nos abraçar e falando uns com os outros, né? Tendo esse vínculo uns com os outros de falar, ei, eu sei que você está aqui, continua aqui, não vai embora, porque é isso, porque é uma cidade que tem tantos índices de suicídio acontecendo ali. Então, trazer essa verdade, que é algo que permeia eles, de uma maneira que eles possam refletir sobre isso, foi muito especial. Foi muito E se especial sentirem mesmo. acolhidos, né? É. Total. E teve um detalhe que o Douglas, nosso amigo, que O estava Douglas. organizando, queremos mandar um abraço pro para Vamos ele. mandar Abraço, o Douglas Douglas. sendo citado aqui. Ele teve uma experiência que ele perguntou para Deus. É Em verdade. algum dia desse Uhum. festival eu preciso Ele já tinha fazer algo escrito, diferente. né? É. Algo sobre Me mostra isso. um momento. E ele não nos Uhum. conhecia. É. E ele falou: Deus, me fala o momento. São vários grupos se apresentando, Aham. vários dias. E aí, quando ele viu essa peça, ele falou que Deus comentou com ele. Hum. É agora, é agora. Verdade. E aí, depois, vocês conversaram com ele e Sim. todo mundo descobriu que era cristão. Ele falou, vocês são cristãos? A gente, sim, ele eu também. Foi Foi muito muito massa. especial. Foi E muito mantém uma especial. amizade até hoje, né? E querendo ou É. não, uma prova desse impacto nas pessoas, nos adolescentes, foi que o voto popular foi para nossa peça. É Nós ganhamos em verdade, primeiro lugar ganhou com o voto com o popular, júri assim, popular. o júri Legal. popular. É. Então, realmente chegou. Isso foi 2019, né? 2019. 2019. Nossa, Então, meu foi um Deus. pouco antes da pandemia. Uhum. Foi. E falando sobre expressar no palco e comunicar para a plateia aquilo que a gente vive, eu quero que vocês comentem com todo respeito o que os palcos brasileiros estão mostrando. Pelo número de peças que vocês assistem aqui em Curitiba, fora de Curitiba, o que vocês têm a sensação que está sendo levado aos palcos? Momento polêmico. Dan, 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 dan. Tem que ter uma vinhetinha que põe polêmica no ar. Põe. Olha, até seguindo o que a Laura falou, assim, de que a gente assiste bastante e tem. Não tem coisas que se levam para casa. Sabe? Eu digo isso assim no sentido até de reflexão. Como São coisas espectador, né? como E espectador não como ator. e não como ator, assim. De peças que são vazias, assim. Eu acredito que tem uma técnica muito boa, tem iluminação, estrutura, Muita grana cenários, envolvida, muita grana, mas daí quando você olha pra história, pro que a gente vai lá pra Sim. assistir, Aham. é uma coisa sem Nossa, eu tenho... sem fundamento, sem quase valor, sem quase uma propriedade sobre a história e sobre uma verdade mesmo que a gente, como espectador e ser humano, a gente tenta identificar alguma coisa, ter algum ponto de identificação. Uhum. E aí dentro das peças atualmente, né, das bastante assim que a gente assiste É. quase semanalmente ou mensalmente assim que vai assistindo e tal, e até outras em outros lugares pelo YouTube mesmo. São poucas as que impactam, assim, e que a gente consegue trazer para nossa própria vida, que tem uma certa catarse de verdade, assim. Sim. E eu vejo muito isso, assim. Tem algumas? Tem, que são muito boas. Uhum. Então, eu acho que uma das problemáticas, vamos dizer assim, para mim, né, é muito sobre o texto, é muito sobre o que está sendo dito, o que está sendo feito, assim, como proposta de história, como proposta de roteiro, de personagem, personagem, de de construção. construção. Então, tem ali uma falta disso, assim, porque daí isso vai ir para outros caminhos, né? Sim. Na questão do personagem, da Sim. construção, vai para parte dos atores, como os atores estão fazendo esses personagens ou como eles estão trabalhando para que esses personagens tragam vida Sim. ali no palco, né? Como eles estão
vivendo aquilo. Sim. Então, é muito fácil, querendo ou não, fazer um personagem ali que não bebe, não fuma, não é? E daí depois sai ali, por exemplo, uma peça infantil falando sobre Drogas, uso de drogas, e sai ali fumar alguma coisa, ou usar até uma droga ilícita. Então, são coisas que parecem que não cabem no mesmo lugar. Uhum. É. E aí a gente vê que é uma coisa que daí, a hora que você faz isso, já te tira um pouco do impacto que poderia ser, Que que a arte poderia sim. trazer, assim. Então, Sim. com muito respeito, eu digo que tá num lugar, assim, onde As histórias não marcam. não marcam, tá num declínio, assim. E eu acho que isso também, né, isso é bem interessante, porque a gente tava vendo ontem, né, tem um canal de um rapaz no YouTube, Jurandir Gouveia. Sigam o Jurandir Gouveia, gosto muito dele. Ele fala muito sobre storytelling. E ele tava falando sobre isso. Ele fala o que acontece com o cinema. Ele falou sobre o cinema, mas eu acho que se aplica muito dentro do teatro. Porque ele fala assim, você tem o avatar do Homer Simpson, o avatar do cara comum. E você tem o avatar da Lisa Simpson, que é mais cult. O que eu vejo, falando sobre a minha experiência, é o avatar Homer tá em alta e o avatar Lisa também tá em alta. Então tem peças que são pro povo comum, pro povão. Peças que eu acho que também não tem um desenvolvimento profundo, o que eu acho triste, porque aí elas estão alcançando muitas pessoas e elas não têm um embasamento. E aí você tem peças que são para artistas, que também não chegam nas pessoas, infelizmente. Eu vou falar Porque isso elas como são artista, conceituais. porque elas são tão conceitos que ninguém tá entendendo nada do que tá acontecendo. E eu falo isso como artista e espectadora. E aí você tem esses dois avatares e falta um limiar aqui, falta um lugar comum aqui que você consiga unir isso aqui, o Homer Simpson e a Lisa Simpson, e colocar os dois juntos e falar, eu acho que agora eu tô conversando com esse público de verdade. E eu acho que existe essa questão de falando como espectador agora, essa questão disso, que aí você tem uma peça chata, conceito, e você tem uma peça que ela subestima o espectador. Exato. Eu acho que isso também é muito triste. A gente tá produzindo tanta coisa que subestima o espectador, que você fala, meu Deus, as pessoas estão indo por uma experiência e elas estão ganhando algo que tá subestimando elas, ou algo que elas nem entendem, que tá muito acima do que elas têm. E eu aí acho o isso desafio triste. é criar a ponte, né? Criar uma Exato. ponte, porque na verdade, pra mim, a arte é criar pontes com as pessoas, é criar pontes com 600 adolescentes, como eu posso criar pontes com pessoas que trabalham com a arte há muito tempo. Então, eu acho que falta isso, falta esse senso, Essa sensibilidade. isso. Eu acho que falta isso. Porque eu vi uma entrevista com o Antônio Fagundes ontem, o ator super bom, excelente ator, e ele falou assim: eu sinto que o brasileiro não se identifica mais com os artistas. Eu sinto que o brasileiro já não se sente representado pelos artistas. Aí você faz um parênteses, recentemente a gente fez um curso de cinema em que o professor falou: as histórias estão enfraquecidas porque nós não estamos pensando e aprofundando aquilo que estamos fazendo. Com certeza. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão de identificação. Porque você, quando está produzindo um texto, uma dramaturgia, quando você está ali na construção do seu personagem, compondo uma música, criando uma obra de arte, você não está pensando num público X ou Y, geralmente. Você está transformando algo que você sente em arte. Sim. Então, por que o público não está se identificando com essas peças, com esses enredos, para além das peças de teatro, que estão sendo levadas a eles? Quais são as barreiras que estão sendo criadas por nós artistas? Nossa. Quero que vocês Meu Deus. comentem. Eu acho que existe. Eu vou falar rapidinho, que eu tô sempre falando um monte. Eu acho que tem vários pontos. Eu acho que a politização do nosso país é um ponto muito chave. Porque aí você tem algo que tá embaçado num viés, que não tá necessariamente preocupado com uma história, ou com um enredo, ou com algo que vai comunicar. Você tá preocupado com um viés. Defender um viés. E isso eu estou falando para ambos os lados, que fique bem claro. Não estou falando de A ou B, eu estou falando de todos. Porque aí ou você quer comunicar com o teu viés para esse público, ou com o teu viés para esse público. E aí você não comunica nada com ninguém, porque você não se importa com o público que tá ali. E eu acho que isso é triste. Acho que o viés político, ele domina a nossa arte, e ela é tão contaminada por isso que ela não tem uma preocupação com os outros aspectos. Então, pra mim, eu acho que eu posso citar esse ponto que eu acho que é um grande ponto-chave pra mim. E nesse ponto, antes de vocês também comentarem, a arte, o teatro por si só, já é considerado um ato político. Sim. Porém, não é um viés, Exatamente. uma ideologia.
obviamente, aquilo que você produz em cena reflete Sim. suas crenças, Sim, seus porque nenhuma arte é princípios. neutra. Você não é um robô. Exatamente. Né? Ela vai refletir. Porém, pegando esse gancho da Laura, está nesse momento, talvez, ela está num lugar onde ela está comunicando apenas o viés. Uhum. E como que a gente amplia o nosso horizonte para comunicar com o público? E a segunda questão é, a gente até tem uma peça que fala sobre isso. O Aristóteles fala, o homem é naturalmente um ser político. Uhum. Então isso vai estar ali impregnado nos discursos dos personagens, vai Sim. estar ali. Mas como que isso é menor do que a sensibilidade e do que a humanidade e a beleza e a expressão que ela carrega, Uhum. na opinião de vocês? A gente jogou Vai essa lá. bomba neles. Tan, tan, tan. Bem elaborado, né? Olha, eu vou falar sobre o ego. E não o ego somente de soberba, assim, da pessoa que se sente algo. Mas eu vou falar sobre o ego do ser humano mesmo, assim, de tipo... assim como a gente não defende A ou B, da mesma forma C, D, E, F, G, porque todas essas pessoas, elas são pessoas e elas têm uma opinião, e daí quando não chega dentro da opinião, já voltando da pergunta anterior, não chega dentro de uma opinião comum das pessoas, do público, de quem vai assistir ou de quem está consumindo aquilo, isso trabalha muito sobre o ego, porque aquelas pessoas estão fazendo para si mesmas, né? Tá trabalhando dentro do seu próprio umbigo. E aí isso vai desencadeando várias e várias coisas. Daí vem num viés político, vem num viés ideológico, vem num viés financeiro também, porque tem também as questões sociais de, tipo, as pessoas que não conseguem consumir arte como outras conseguem consumir arte. Porque daí também não chega nessas pessoas ou chega de um jeito totalmente deturpado. Então, eu acredito que dentro dessas duas perguntas, colocando no mesmo pacote, assim, a ideia de que a gente, como seres políticos, então o teatro como uma ferramenta, né? Essa palavra ferramenta é meio... Né? Mas o teatro sendo esse jeito de se fazer política, então é natural que a gente coloque as nossas opiniões, mas não é natural que a gente imponha as nossas opiniões e que coloque aquilo goela abaixo, ou que coloque aquilo como plano de fundo extremo daquilo, porque isso perde totalmente o sentido, a essência, Exatamente. o que eu falei da palavra catarse, assim, você não consegue entrar daí naquela história e colocar sua identificação, porque você já é barrado, porque já tem uma grande bandeira que tá te tampando os olhos, é uma bandeira ali, ó, na frente, e aí ela não é uma bandeira translúcida, é uma bandeira, assim, estampando de cara o que é dito e tal. É quase como se a cortina já tivesse fechada e nem tivesse aberto pro público, né? Sim. Exato, e aí eu vejo muito sobre isso, assim, sobre esse ambiente que... E eu não sei se somente Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que são, né, As grandes grandes capitais. capitais, assim, que fala muito sobre teatro, apesar que o Brasil tem se expandido muito, assim, Com mas o certeza. Brasil como um todo, assim, então é triste, na verdade, né, estarmos, e triste, e que bom que nós estamos questionando essas coisas, né, é bom que a gente tá, pelo menos, Sim, pensando sobre. E aí, esse é eu falo que é triste. porque existe uma questão muito importante. A arte do ao vivo, ela está sofrendo alguns desafios. Com a tecnologia, Com certeza. com o audiovisual. Então, assim, já é um pouco desafiador alguém sair da sua casa para assistir uma peça de teatro. Se nem pra pro cinema, a galera tá querendo mais... Cara, Exato. eu vi que as pessoas estão preferindo assistir séries do que filmes. Porque Exato. Porque é séries, você menor. tem 30 minutinhos que você tá ali, você tá ouvindo. Minisséries. Então aham. você já fica, tipo, what? E aí você já tem uma pessoa indo ao teatro, o que é um ato Que já ato de- raro. exato. E aí, se ela não identifica, pode ser que ela nunca mais Ela volte. nunca mais Exatamente. volta. Esse cuidado É. com o público, que não é um cuidado que você tem a ponto de penso em fazer algo apenas para agradar agradar esse o público, público, e corrompo aquilo que eu gostaria de fazer. Mas que
pensa que tem um Sensibilidade. público ali e essa É. troca. O Uhum. teatro ele acontece com Sim. ator, com público. Não importa onde você está É. apresentando, Exato. precisa ter um ator, Sim, precisa ter o um público. Então, eu acho que isso é bem interessante. E puxando esse ponto, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão dos editais, essa questão de como que isso tá hoje com o teatro, assim. Uhum. Essas leis de incentivo, como que isso funciona? Vai lá, Laura. Como isso funciona na Essa- prática? Na prática. Já falei Vai demais lá, hoje, né? vai você agora. Aquelas, né? meu Nossa Deus. advogada. É, A então, advogada gente, é formada pela OAB do Pela OAB Google, da né? internet, é. Pela OAB da Google. Cara, eu acho que é uma burocracia tão. Ai, que difícil falar isso sem ter que cortar aqui. Eu acho que é uma burocracia tão ilógica. Acho que é uma burocracia ilógica. Porque aí você tem editais, né? O que aconteceu. Eu não tô falando de coisas que não aconteceram. Não tô tirando dados da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Tô falando de dados, por exemplo, o auxílio emergencial que veio ali para os artistas, né, na época durante a pandemia, ele tinha minimamente uma burocracia, e aí você fala, esse dinheiro é emergencial, mas eu não consigo acessar ele. É uma emergência que eu não consigo acessar. Aí já começa por uma burocracia, e eu acho, assim, que existe também... Mas acessaram. Mas acessaram. E daí agora a gente tá vivendo essa questão de Paulo Gustavo, que nunca mais sai, você tem os parecistas, e daí você tem um enfrentamento tão grande que dá vontade de desistir, falar, gente, faz o seguinte, pega o dinheiro da Paulo Gustavo e volta pra vocês, porque a gente não consegue acessar isso. E quando você consegue, ou você tá lutando contra um sistema que já tem pré-definições do que eles querem, né? E parece que você tem que se moldar dentro de pré-definições de um gosto para que você consiga, de fato, ser aprovado nesses editais, para que a sua nota seja excelente a ponto de você entrar dentro dos editais. Então, assim, parece que é uma coisa que a gente abre para um amplo público, mas depende. Porque se você tá falando de um tema que eu não gostei, eu, como parecista, vou falar, não gostei desse tema, já vou dar uma nota baixa. E isso, gente, isso não são coisas, como eu falei, não são vozes da minha cabeça, são coisas comprovadamente que a gente vive. Então isso é muito assustador, porque aí você tem todos esses editais, você tem toda uma verba pública que está sendo destinada para, teoricamente, fomentar pequenas companhias, pequenas empresas, pequenos negócios, enfim. E daí você percebe que ou você joga um jogo onde isso vai ser aprovado se estiver dentro de um crivo Entra na pessoal, engrenagem. dentro de uma engrenagem, ou você não é aprovado. Ou seja, é um desafio ser artista. É difícil ser artista no Brasil, porque você tem que, ou você joga um jogo dentro de uma engrenagem, ou você vai ser cuspido para fora. Então eu posso falar da minha experiência pessoal, né? Eu acho que tem essa questão que é triste, porque aí você vê muitas pessoas, e não falo só por mim, falo por outras pessoas que têm linguagens diferentes, né? Tem questões diferentes que eles querem trazer e eles não conseguem. Porque é isso, você tem que estar dentro de uma engrenagem que está falando sobre X, Y e Z. E se você não está falando sobre X, Y e Z, você está fora desse jogo. E, enfim, não vou nem falar sobre outras questões, porque é muito pessoal. Mas, E o problema é que os editais também caem na mão das mesmas pessoas que estão dentro dessa engrenagem. daí esse daí, né? Não que é uma panela, mas é mais porque, tipo, tá andando na engrenagem, tá caminhando. Quem já tem e mais Posso dizer experiência continua regionalmente, tendo né? mais e experiência. continua na engrenagem, né? E é Sim, mais difícil alguém sim. novo Exato. Adentrar esses entrar espaços. nesse Que às vezes mercado. tem cláusulas na proposta do edital, às vezes, que é tipo, você já participou de algum edital para poder participar desse edital? Aí você fala, Tipo quando você como tá eu querendo entro? tipo primeiro Experiência. emprego. É. Você fala, você tem que ter 35 anos de experiência, mas moça, eu me formei agora. Eu tenho 18. É tipo isso? Eu vi que até a Laura fez um merchan ali, né? Pequenas empresas, grandes negócios, quase, né? Mas é muito interessante também a questão de que não se tem tantas companhias, tem muitos grupos Você tem muitos que projetos. se fazem, Elencos, projetos e tal. Já tem esse detalhe, que as pessoas elas entram em projetos e não necessariamente elas constroem propriamente dito um projeto e para entrar nesses editais. Então grandes nomes, vamos dizer assim, eles se colocam dentro de projetos e aí obviamente eles vão passar, porque é que o negócio, eles já estão em um edital, vão para outro. Sim, Então eu participei de um edital. E daí se é um grupo que, por exemplo, não teve um edital, um grupo consolidado de, sei lá, tantos anos, é muito mais difícil. Porque daí então cada um vai, Lucas, vai ali um pouco, participa daquele outro projeto para você poder entrar no edital. Karen, não
é difícil, daí é uma coisa assim que você fica, cara, como pode? É. E também a questão de conseguir esses recursos, porque às vezes você até consegue, por exemplo, a Lei Rouanet, consegue entrar lá nela, fazendo toda a burocracia, Aprovar. ser aprovado, aí vai ter que captar o recurso. E como que você E como capta? que capta, É. sendo também essa Sendo companhia Sendo desconhecida. desconhecido, Então você fica num E daí negócio fica no assim, o que eu discurso, faço? Eu vou pra porque cá, daí vou pra assim, lá. ó, rabo. Exato. eu vou fomentar, Ouroboros, né? A cobra que come o rabo. Aí você fica, eu vou fomentar a cultura. Mas será que a gente tá fomentando a cultura de verdade? Porque, por exemplo, uma pessoa ali, tô falando de um amigo nosso que trabalha com o teatro de bonecos, por exemplo, Exato. que não é um grande nome. Ele consegue? Ele tá sendo fomentado pela cultura? Não, porque ou ele vai lá trabalhar com X ou com Y para que ele tenha um currículo tecnicamente para fazer parte disso, ou ele é mais um esquecido no sistema, entendeu? E isso não é, isso é lindo no discurso, mas na prática não funciona. Exato. Que E vai ainda mais acabar numa indo pra outra cidade área. muito grande Exatamente. como Curitiba. Sim. Que também Nossa. tem esse detalhe, assim, ontem eu tava conversando na faculdade com uma menina lá, que ela é de uma cidade menor e de Santa Catarina. Ela mesma, ela falou assim, cara, será que eu tô pensando de voltar pra minha cidade? Uhum. Porque tem mais Porque tem oportunidades. mais oportunidades. Sim, Porque não assim, saiam da a cidade mesma pequena. oportunidade que ela tem na cidade pequena, deveria ter na cidade grande. Sim. Porque se é uma cidade grande, tem que comportar a sua cidade grande. Uhum. Só que não é muito assim, é uma coisa que é logicamente inverso, assim, não Sim. tem um É. pensamento nesse Uhum. sentido, principalmente Nas Para pras artistas que estão companhias começando até em lugares menores. assim menores, é muito mais É. fácil ela conseguir ter uma ascensão Num mais lugar fácil num lugar menor. assim, por não ser conhecido e em algum momento conseguir ser conhecido dali pra Uhum. fora do que numa cidade grande nesse sentido, assim, porque E eu acho que isso é muito legal, porque a gente teve recentemente um diretor que falou: por que você faz o que você faz? Você pode fazer o que você faz Uhum. pra ganhar fama? Uhum. Ok, assuma isso É. e é isso. E Uhum. vamos. Você pode fazer o que você faz por dinheiro, nem fique na arte, porque vai pra outra área. Vai pra outro lugar que tem mais dinheiro. Porque o dinheiro com certeza é uma consequência e a gente precisa, mas se é só por isso, vai pra uma área menos complexa. Uhum. Mas você tem essa resposta. Por que você faz o que você faz? Qual que é o objetivo de você fazer o que você faz? Uhum. E dentro disso, eu quero que vocês respondam com os princípios cristãos que vocês carregam, vocês trabalhando, não apenas no Aldeias, mas trabalhando no mercado do audiovisual, do teatro, da música. Quando vocês se deparam com uma situação em que vocês têm que fazer um personagem ou fazer parte de um espetáculo que vai contra os princípios de vocês, como vocês já reagiram até aqui? Se vocês em algum momento cederam e como vocês hoje trabalham essa questão? Ah, não, é só técnica, eu vou ali, não tem problema. Eu nego esse personagem ou eu já fiz e me arrependi? Pode começar, Lucas. é muito doido porque dentro do Aldez a gente sempre se ajudou, né? Então sempre um acompanhando o outro nesse sentido e já criando essa consciência. Porque a gente fala, né? Se a gente vai subir no palco, a gente tem que subir com a verdade, que é o que a gente carrega. Se vai subir com a verdade, a gente tem que viver aquilo no dia a dia. Então é um processo e para a parte artística, teatral, graças a Deus, não teve nenhum momento assim onde eu falei. Teve filmes que a gente fez também, que eu fiz e falei assim depois, eu falei, putz, não gostei por várias coisas, né? Questão de viés ideológico, enfim, que o próprio filme coloca depois disso. E daí depois você fala, putz, daí você começa a refletir em cima daquilo, né? Então, aquela coisa, ninguém é perfeito, todo mundo erra, e é a partir do momento que a gente começa a olhar com outros olhos, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Então você olha aquilo dali e fala, putz, não sei se eu quero caminhar por esse lugar aqui, né? Recentemente, até ano passado, eu recebi a proposta de um personagem e eu tava, tipo, disposto a perder o personagem porque tinha uma cena de um beijo do personagem na série. Eu falei, eu tô disposto a não fazer se caso tenha. E fui e perguntei pra produtora se teria ou não. Ela falou que ia ter, só que daí conversando comigo, eu falei que não fazia nem nada, ela conversou com o roteirista e o diretor, eles tiraram. Então, tipo, é muito disso, assim, também de você conversar e porque até no audiovisual, por exemplo, e também no processo artístico, como é um processo, você sempre vai entendendo e você vai ter que olhar esse limite. Não tem essa, o ator tem que fazer de tudo. Não. Né? Tem muita gente que Não, vai isso ouvir e vai não. falar assim, o ator tem que fazer de tudo, porque tem até uma conhecida minha que ela tava falando com a psicóloga dela,
Uhum. E ela falou que não fazia essas coisas também assim. Aí a psicóloga falou, então você não saia, porque você tá fechando a porta pra você em várias As áreas. pessoas vêm com esse discurso, Daí, tipo, né? a pessoa vem com esse discurso, só que daí você fala, putz, eu vou ter que deixar de lado a minha, quem eu sou, os meus princípios, e aí, como que faz? Então eu vou ter que me matar. Quantos artistas famosos que a gente vê em grandes produções, fora do país aí, que falam assim, eu fui pela fama e me destruí, e depois de um tempo ela teve que se recuperar. Um caso que eu sou muito fã dele é o Jim Carrey, que hoje é taxado de louco porque ele, tipo, se perdeu, os princípios dele foram embora. E como que você vai se entregar? Beleza, o cara atuou em filmes sensacionais, sinistros, Sim. tudo, mas do que vale? Mas a que preço, A que né? preço que você vai deixar de ser quem você é para É. poder fazer uma boa produção e ganhar rios de dinheiro? É. E de você fala assim, terminou o filme, tá, mas quem que eu sou? Né? Quem é o Lucas? Quem que é fulano e ciclano? Então, é muito de olhar por esse lugar, assim, porque se você tá carregando a verdade, né, partindo desse princípio, se você carrega a verdade pro palco, seja pro palco ou seja para um filme, para uma tela, você vai ter que estar vivendo isso também no dia a dia, né? Então, que é o que você vai imprimir. Você vai estar Sim. imprimindo isso na tela, você vai estar imprimindo seu personagem. E para também não. Esse é meio polêmico, mas para você não vir com discurso hipócrita também, né? Que é o que a gente tinha comentado. Tá falando sobre drogas para criança, numa peça infantil, saiu da peça ali tudo, e daí se perde nas drogas, sabe? Então, Sim. tem esse lugar, assim, de você refletir sobre. Isso daqui vale a pena? Não vale? A que custo que eu vou ter que me perder aquilo pra um personagem vir à tona, sabe? sim. Então olha muito dessa Então hoje, forma, assim. se chegar um grande diretor brasileiro ou internacional, um diretor de Hollywood, e te oferecer um personagem que vá contra alguns dos seus princípios, hoje você diz não. Obviamente. Não, e já aconteceu isso recentemente que... Primeiro eu vou falar do arrependimento, depois eu falo da redenção. eu beijei em cena, e o pior é que não foi nem no teatro que passa, assim, né? Que é efêmero, né? Ficou gravado. Ficou gravado, Mônica, tá impressa. Mônica Ferreira, não veja esse podcast. Foi já até pra Cannes e tal. E aí eu era figurante. Então, aí tem esse detalhe, assim, de que eu era um figurante e ainda me permiti fazer isso. Foi bem no começo, assim. Tava ganhando R$50. R$50 e falou, vou abrir mão de tudo aqui. Ainda totalmente imaturo e tal. E aí aceitei, né, na hora ali, também eu tava afim da menina, né? E aí rolou. Não sabia Na dessa época informação. era isso. E aí... Daí aí aconteceu. Aí me arrependi, tá lá no Netflix. E aí... Não tá mais, Pia. Graças Não a tá Deus. Não, enfim, mas daí aconteceu. Recentemente, a gente recebeu um convite, né, a partir do Lucas e tal, de gravar um filme. E no filme, justamente o meu personagem, ele tinha um beijo no filme e tal. E aí, na hora e que esse filme que você fez na Netflix, que você se arrependeu, você era solteiro. Solteiro. Esse agora que surgiu, você estando casado. Que daí dá um, como é que fala? Agravante, né? É um upgrade muito grande, né, cara? Exatamente, tem isso também. De vida. Mas acredito que hoje, com a mentalidade que eu tenho, mesmo se eu estivesse solteiro, que é o caso do Lucas hoje, eu não faria. De maneira nenhuma. Sim. Por entender isso, assim, por entender onde eu estou colocando os meus pés, onde eu estou colocando esse lugar de maturidade. Desculpa só cortar, porque daí também tem esse lugar. O personagem precisa, que a história precisa, não precisa, cara. Não. Tem formas de você fazer, o tem outras possibilidades. Subtexto. Exato. Ele já é muita coisa, ele tem subtexto. Exatamente. Se tiver subtexto, tiver bem construído, só uma cena de olhar entre os dois personagens já diz muito mais já que uma diz cena de um muito, beijo. muito. Mas continua. Do que uma cena de nudez ou qualquer dessas outras formas que não necessariamente precisam ter. E aí, nesse caso, aí eu também falei, se for pra ter essa cena, eu não quero fazer nem o teste, né, lembra? E aí, nisso, foi conversado com a produtora também, ela falou, não, ele tá disposto a mudar e tudo mais, caso você passe, daí fiz o teste, passei, e aí não teve o beijo, e aí o filme tá gravado, vai lançar em breve. E não impactou em nada na história. Da história. Ficou ainda Sim. sendo uma comédia romântica, vamos dizer assim, né? Sim. E tá ali, tá gravado, tá feito. E aí,
nos futuros, né, nos futuros trabalhos, ou até nos nossos próprios trabalhos, Sim. a gente já não tem isso e não vai ter, né? Aham. Porque justamente a gente tem isso como Essa base, consciência, assim, consciência, esse posicionamento. esse posicionamento. Então é muito sobre isso. Sim. E aí, a gente vai pro lado oposto. Então, assim, no meio de festivais, no meio não cristão, o Aldeias fez suas peças, fez amizade com as pessoas, foi educado, foi gentil, trouxe arte com excelência, aprendeu muita coisa. Uhum. Em alguns momentos, percebeu que não era para estar em alguns lugares, percebeu alguma Uhum. coisa, beleza. Mas, quando vem para o lado de dentro, a igreja, vendo um grupo de teatro, porque daí tem as pessoas que não são cristãs falando, acho que vocês exageram um pouco em não aceitar todo tipo de personagem e tal. Uhum. E aí você tem dentro da igreja, mas vocês não são declarados na peça. Eu não vi No nome de um Jesus. drogado se convertendo dentro da peça de vocês. Eu não vi Sim. uma história bíblica dentro da peça de vocês. Não foi tão claro na linguagem, mas está ali no subtexto. Sim. Mas, por termos, né, uma cultura dentro da igreja, para nós que fomos criados dentro da igreja, sabemos disso, que não é tão forte em enfatizar a arte, Uhum. as pessoas ainda ficam meio receosas. Sim. E aí, como que é esse relacionamento com a igreja? As pessoas frequentam as peças, elas identificam, não identificam, elas apoiam, não apoiam, elas sugerem que deveria ser diferente. Sim. Falem um pouquinho sobre isso. Assim, terça-feira agora, né, dia 21 de maio, a gente teve apresentação também. E é muito massa, porque a peça, você não vê em nenhum momento questão né, religiosa, né? Uhum. Mas Sim. muitas pessoas foram assistir, da igreja foram assistir a gente. Uhum. E as pessoas no final vieram, né? Claro, que daí também vai de pessoa para pessoa, tem muito disso, né? Mas as pessoas falaram, cara, que peça incrível. Porque Aham. é aquela questão, a gente trouxe coisas que era o que a gente tinha comentado lá no início. Que são coisas reais, são verdades. Era um problema de família, é um pai e uma mãe que Sim. brigam dentro de casa, são pais que Aham. tretam o tempo todo, um divórcio que acabou acontecendo, que não, na real, né, não houve pai um que foi divórcio, embora né? de É um pai que foi casa. embora de casa. Filhos aquele- que têm resistência com essas figuras. Então, tipo, isso daí já é muito real e, querendo ou não, a gente tem muita coisa bíblica a partir Sim. disso que você pode trazer, paternidade, Uhum. enfim, várias outras coisas. Perdão. Então, mas eu vejo muito que restauração. também vai da pessoa, né? Porque, É. querendo ou não, a pessoa também tem que ter esse olhar diferente. Sim. Porque talvez ela tenha sido magoada Sim. lá atrás. Às vezes, tem muito caso que a gente vai Sim. escutar de pessoas na igreja, né? Que, eu fiz teatro quando era mais novo e acabou que saiu por algum motivo e nunca mais fez. E às vezes criou uma resistência em relação àquilo. Ou Porque pirou o viu, cabeção e porque falou, virou cabeça- não dá pra mim, eu vou, ou porque, né? por conta disso, né, que a gente estava comentando, de às vezes não chegar, por não ter essa transformação na pessoa em si. Mas é de você olhar para, por exemplo, a nossa igreja, ela é uma maravilha, né? A gente tem um apoio muito forte dos nossos pastores sêniores, né? Então eles Que ali são artistas. que são artistas, né? O Farley e a Dani ali, um é desenhista, extremamente incrível, e ela é dançarina. Mas tem que ter esse cuidado também, porque assim, se a gente for pegar e falar tem que ter um mendigo se convertendo, a gente perde então as parábolas. E sai num estereótipo, né? E sai no estereótipo. estereótipo. A gente vai para um estereótipo. E daí eu senão- acho que já entra num papo. Desculpa, te Ah, não. cortei. Pode Mas continuar. eu acho que daí Te cortei já e entra. Não, continuarei. te cortei, pode continuar. É Não, um porque eu acho que bate-papo, daí né? é um gancho muito interessante, porque daí entra numa questão muito. Como que eu vou falar? De formação mesmo. Porque daí eu acho que assim, existe essa questão de que aí você tem todo um olhar e um viés da igreja para a cultura que diz a cultura é ruim, a arte é ruim. Porque sim, que a gente está vivendo em tempos que são, assim, como a gente falou, que são difíceis, que são desafiadores. E daí você tem essa mentalidade de existe a arte crente e a arte que não é crente. E daí isso é um embate muito profundo. Porque daí, como a gente não tem antes um direcionamento que diz, cara, a arte não precisa ter uma função. Ela não tem função para nada. Ela não tem que ter função de te doutrinar, ela não tem que ter a função de te converter, ela não tem que ter função de nada. E ela tem um função fim dela é em si expressão. própria. Ah, o não, fim ela dela a em si arte é mesma. a arte, né? É. Uhum.
E daí, como a gente também não tem esse embasamento, eu acho que é um problema nosso muito de formação, assim, e eu acho que principalmente dentro do Brasil. Eu vou falar porque eu moro aqui, né? Então a gente tem esse olhar que é a música secular pode, a música não sei o que pode. Isso são âmbitos que cada um vai ter que identificar por si. Mas o problema é que a gente não para nem para refletir o que é arte. Uhum. O que é arte? A arte tem um fim, porque a gente está numa sociedade tão utilitarista que a gente fala tudo tem que ter uma função. Tudo precisa servir algo. E não, nem tudo tem que ter uma função. Uhum. Eu vou colocar uma planta aqui e ela não vai ter uma função. É uma planta fake, eu tô colocando porque ela é bonita, porque ela vai trazer aconchego pra dentro da Daí minha casa. entra num viés muito importante, que a arte, ela é bela. Então, se a arte é bela, ela não precisa de uma justificativa. Ela é bela porque é bela. Porque ela é bela. Daí a É. gente entra no Hans Huckmacher. Exatamente. Daí o Hans Hans Huckmacher, Huckmacher. pra irmos finalizando o nosso bate-papo. Ah, você tem É. que falar, O Hans né? Huckmacher, ele vai falar assim, ó. O teatro não é para evangelismo. Evangelismo. É. Ele pode servir, auxiliar e trazer esse suporte, mas a finalidade dele não é essa. É. O teatro, a dança, a o música. Cinema, a música. A gente ainda precisa caminhar para entender como cristão Uhum. que é isso, que a arte é uma expressão de Deus. É. Então, assim, se ela é uma expressão de Deus, óbvio que ela Sim. vai trazer princípios. E Uhum. não necessariamente ela precisa ser didática. Exato. Eu preciso fazer uma peça para ensinar as pessoas a não usarem drogas. Isso Uhum. pode acontecer, mas ela não precisa acontecer desta maneira. Ela pode trazer outra coisa, ela pode trazer uma ficção, Uhum. falar uma história de um pai, de um Uhum. filho, de perdão, isso que vocês falaram sobre o Curi, a peça que foi apresentada essa Exato. semana. Então, como que vocês se sentem em relação a isso? Uhum. Tem uma pressão? A nossa igreja nos acolhe. É Entra uma um- raridade. é, A uma gente raridade. ouve muitos Nossa. artistas, igreja versus qualidade artística, igreja versus excelência, igreja versus técnica. E Uhum. como que isso impulsiona vocês a quererem fazer algo e o que pode ser feito para mudar essa realidade? Olha, até acredito que a gente já esteja indo para esse caminho, que é primeiro a união dos artistas, dando esse suporte para as igrejas Uhum. também e não que nós somos os detentores da verdade, assim, no sentido de conhecimento, de Sim. saber Sim. tudo, mas de justamente trazer essa problemática que é Uhum. o relacionamento entre a igreja e os artistas, ou a igreja é a própria arte, não só Uhum. os artistas É. quem faz, mas o que se Sim. faz, Sim. tá rompido, tá quebrado, tá Sim. em pedaços, assim, estilhaçado. Uhum. Porque tem muitas visões sobre o mesmo assunto, só que muitas visões deturpadas, assim, Sim. até sobre isso, né, sobre as pessoas não terem como objetivo final delas mesmo, de conhecer, saber o porquê que as pessoas fazem arte. Uhum. Justamente por isso, porque elas pensam que é só uma ferramenta. É É. algo que você só usa e aí já tá Uhum. feito. Não, é uma coisa que ela faz parte de Deus. Ela tá dentro também de uma Uhum. adoração, tá Uhum. bem dentro de quem nós somos como seres humanos. Uhum. Até o próprio Huckmacher fala que todas as pessoas são artistas, no É. fim das contas, mas Uhum. nem todas usam isso como profissão, nem É. todas usam isso para isso ou aquilo, mas dentro de um viés social e tudo mais, religioso também, tá tudo falando sobre arte. E aí é isso, de entendermos, de conseguir elaborar também as nossas falas dentro disso, assim, das pessoas conseguirem conversar sobre, sabe? Sim. Ter esse ambiente. Então, eu acredito que uma das formas que a gente tem feito é de conversar com as pessoas, É. tanto pastores, como líderes, como os próprios artistas, que Sim. o artista também é difícil, né? Também não é um ser muito Uma florzinha, fácil, um assim, alecrim dourado, né? Uhum. porque são seres humanos, é o que eu falo. Seres humanos melancólicos. Melancólicos, que tem tudo isso. E aí a gente tem que entrar num lugar, num ambiente de realmente sermos irmãos. Uhum. Que eu acho que é muito sobre isso, assim. É de É. ter esse diálogo, de Sim. conseguir se entender. Porque é um conflito, então a gente É tem um que ponto de tentar partida conversar. conversar, Diálogos, conseguir dialogar, conseguir entender qual que é o conflito. Por exemplo, isso, né? Você falou da igreja versus isso. E é muito sobre isso, sobre estarmos nesse tempo de que, por exemplo, eu vim de uma igreja que é total aversiva a alguns, quase todos, tipos de arte, assim. O mais próximo que eles chegam é da música. Uhum. Então, e as outras? O que a gente faz com Sim. isso? É tudo, então é tudo do contrário, é tudo, né?
Não, É, é muito sobre a gente conseguir colocar isso dentro de um ambiente e aí agora a gente vai conversar. Então tá, esse tipo de música, ele é bom porque ele é belo, ele é bom porque ele tem técnica, ele é bom porque ele fala sobre algo. é, Não necessariamente, porque tem muitas músicas belíssimas que tem uma mensagem super que é totalmente Deturpada. deturpada e tal. E a mesma coisa peça, a mesma coisa. Então a gente entrar nesse lugar de falar. Então, tipo, né, sobre a nossa dificuldade dentro desse limbo quase. É de que nós não falamos declaradamente, mas nós temos dentro das nossas peças, dos nossos projetos, Jesus. Nós temos a mensagem, nós temos até mesmo já foi evangelizado alguém, provavelmente por uma peça nossa, mas não é o fim dela, não é tipo, É. vamos levar ela para evangelizar. é. Porque é uma consequência, Deus Que usa acontece disso. de maneira orgânica, Exato, É. deixa que Deus usa as coisas. É. E não você fica se usando pra Deus, né, sei né? lá. Eu acho que essa palavra usa, né? É, Eu acho que tem uma questão bem interessante de não ser usado, não ser uma arte que é usada para algo, exato. mas que expressa Que algo, expressa. mudar essa palavra usado para expressa. Porque eu acho que isso tem tudo a ver com muitos assuntos que a gente aborda, assim, né? Uhum. Não, as pessoas não se sentirem usadas. E eu acho que tem uma questão muito legal também da gente pensar juntos, que é assim, cara, precisamos ter técnica. Precisamos Sim. estudar com Sim. excelência. Nossa, com certeza. Precisamos buscar, precisamos correr atrás. Sim. Porque se em algum momento a arte produzida por pessoas cristãs foi motivo de chacota, É. a gente tem que reverter esse cenário Exatamente. e trazer o máximo de qualidade que a gente pode Excelência. para os nossos Com trabalhos, certeza. porque a qualidade não é sinônimo de frieza espiritual ou É. de... A qualidade é sinônimo de De Deus. qualidade. De excelência, É, né? de excelência, Trazer pra esse exatamente. princípio, a gente pode usar É. isso, que a gente usa muito pro artístico, né? Pra parte da arte, mas É. a gente pode colocar isso pra qualquer outra profissão. Por Sim. que qualquer outra profissão você tem que se especializar, você tem que poder estudar, você tem que estudar Exatamente. livro, sentar, colocar na cadeira. Sim. Pra Sim, nós e a é gente um pouco... sempre... E desculpa só te interromper, Imagina. porque tem a ver com isso. A gente dificilmente vai falar para um médico, antes de você fazer a sua cirurgia, você precisa orar. Ele É. pode orar em pensamento, mas ele Aham. não vai orar ali pelo paciente, mesmo sendo um médico cristão. Exato. Então, por que o ator precisa fazer um apelo quando termina a peça ou antes de começar É. a peça? Sim. São coisas pra gente São coisas pra refletir, se né? refletir, Sim. exatamente. Pode terminar. Não, e daí você... Porque tem esse negócio, né? O ator, ou o artista, né, ele tá fazendo a arte dele, expressando, não necessariamente você vai pegar uma tela e já sair pintando. Às vezes você só vai jogar tinta. E vai parecer uma criança feliz com aquela tinta. E parece que você tá brincando. O ator, quando tá fazendo um exercício de teatro, ele parece que está brincando Sim. de qualquer outra coisa, menos trabalhando. Né? Então tem essa questão da utilidade. E, cara, a arte é a expressão daquilo que você tá sentindo nesse exato momento. Até É. desde o início, da metade da conversa, eu acho que a gente tava falando, me veio muito sobre o Show Must Go On do Do Freddie Queen. Mercury. E, cara, essa é uma música linda, é maravilhosa. E você vê que é uma expressão da alma dele, dali jogando pra fora. Por que a Sim. gente se Que ele conecta estava com... morrendo Exato. e o show tinha que Exatamente. continuar. o show tinha que Exato. E continuar, é. continuou, né? Exato. E eu acho que eu gostaria de saber quem são as referências de vocês dentro da arte. Primeiro, dentro do teatro. Quem é a referência de ator que vem na sua mente quando fala de atuação, de interpretação, não de teatro, de atuação e interpretação? Nossa, lá foi. É o Jim Carrey, que foi desde pequenininho. O Jim Que é um Carrey. sósia dele também. E... Brincadeira, não. O Jim Carrey, desde pequenininho, sempre gostei muito do trabalho do Jim Carrey. E, cara, eu acho que de uns tempos pra cá eu venho acompanhando alguns trabalhos que ele fez, algumas coisas assim. O Wagner Moura, o cara é Wagner muito Moura. sinistro, cara. Muito E sinistro. você, Wendy, qual é a sua referência de escritor? Escritor. Escritor. Tan, 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 tan. Ele fala, Não. essa eu não estudei. Tempo. Não, sabe o detalhe? É que Ele, William Shakespeare. Não fala Shakespeare. eu vou falar assim, ó. De escritor pra peças, assim, das peças que eu assisti. Tirando as nossas, né? Que se eu vou falar aqui daí, não. Não, daí Vai puxa encher a nossa muito, bola. saca, né? É. Mas Ai, pra Ted mim é o Novaes. Damasceno, aqui de Curitiba. Já vi outros já de São Marcos Paulo, Rio de Damasceno. Janeiro, não sei o que, outros lugares do Brasil, assim. Mas não falando que porque ele é de Curitiba, assim. Pra mim é um dos textos mais inteligentes que eu já li Sim. e assisti ao mesmo tempo, que eu já li o texto Uhum. também.
E pra mim foi tipo, caraca, como esse cara chegou nesse lugar, É. assim. E mais de um, que daí se é um, às vezes você fala assim, foi sorte. Foi sorte, foi né? uma inspiração. Mas é mais de um, assim, que é um desses artistas que pensa no que tá sendo Sim. dito, pensa no que tá sendo escrito e tal. E pensando que está sendo dito acima de vieses ou de diretrizes ou de, né, de, Legal. enfim, ele pensa acima, ele pensa na arte, né, sobretudo. E Laura, quais são suas referências de grupos de teatro? E aí, dentro dessa resposta, eu quero que você pense assim: se você não tem referências cristãs, o que a gente deve fazer? Porque não, assim, por conversas anteriores, a gente não vê referências de grupos de teatros cristãos, formado por pessoas cristãs. Sim. Então, quais são suas referências e por que essa escassez? Interessante. Porque. Aquelas... Traba... Cara, eu gosto muito, eles não são necessariamente uma companhia, eu gosto muito do Globe, né, que eu acho que eles desenvolvem um trabalho interessante ali com a cultura. Aqui no Brasil a gente tem o Galpão, que a gente assistiu a história de Tio, né? Que foi bem interessante também. Acho que o Galpão, ele desenvolve um trabalho bem legal. A gente conseguiu assistir o Lume. O Lume, pra mim, é fantástico, porque eles são um grupo que traz muito essa vivência deles. Né? A gente assistiu o Kitsungi deles, foi muito marcante, porque a gente até achou, cara, essas histórias são de verdade. E transparece a verdade deles em cena. Então, o Lume é fantástico, assim, o trabalho que eles têm de contar essas histórias. Eles têm um trabalho de teatro físico, mas isso também não é limitante, porque aí você pensa, acho que vai ser uma peça de teatro físico, e não é. É uma peça super sensível, tem elementos do teatro físico, e ainda assim eles conseguem contar uma história que é muito linda pela união que eles têm de grupo mesmo. Você percebe, você sente a conexão que eles têm, assim. E eu acho que nesse fator dos grupos cristãos... Tem algum? Cristão? Não. Infelizmente, não. Pra mim, não, né? Pode ser que pra outras pessoas tenha. Trupe Aldeias, não tem? E eu acho que a Trupe Aldeias, não vou falar da minha trupe, que senão vão dizer que eu tô colocando... tô fazendo a nossa bola, né? Mas sigam a Trupe Aldeias. E eu acho que a dificuldade de ter essas pessoas, os grupos cristãos, eu acho que você trazer esse embate é muito interessante, porque volta naquilo. Volta no... a gente pode formar um grupinho aqui, mas a gente não tem formação, a gente não tem chão e a gente não tem base. A gente espera que o Espírito Santo desça aqui, dê um livro pra nós e fale, vocês vão fazer isso aqui, vai ser lindo. E, gente, lindo, mas não é assim, tá bom? Você tem que ter formação, você tem que ter chão, você tem que ter estudo. Porque pra tudo na vida, e volta nisso, pra tudo na vida, o médico, eu duvido que tenha alguém, só se a pessoa for louca, vai ter um médico que vai falar, eu vou sentar aqui e o anjo vai descer e vai trazer tudo que eu preciso saber sobre medicina. Não vai acontecer isso. O engenheiro sentar e falar, o anjo vai descer e vai trazer tudo que eu preciso aprender sobre medicina. Por que no teatro a gente acha que o anjo vai descer e vai nos trazer o que a gente precisa aprender? Então, assim, é triste a gente não ter referências de grupos, assim, cristãos, porque talvez nós teríamos que ser muito referências, porque a gente está indo com esse coração, com esse intuito e com essa alma buscando a excelência, e a gente não tem, porque a gente ainda está preso num lugar de eu não preciso de estudo, eu só preciso que o anjo venha e mova. E o anjo vai vir mover, mas você tem que ter uma base, você tem que ter um chão, você tem que ter estudo, e você tem que ter excelência. Eu acho que isso tudo vai para a excelência. Por que o Lume está lá sendo uma referência de teatro físico? Porque os caras estudam. Não é uma mágica que aconteceu com eles. Eles não sentaram e falaram, vamos esperar aqui que vai dar tudo certo? Então, por que o cristão, por que nós, enquanto cristãos, sentamos e falamos, vamos esperar que vai dar tudo certo aqui? Deus vai vir e vai mover. Dos grandes Entende? potencializadores disso poderia muito bem ser a igreja. Exatamente. Dentro disso também, assim, Nossa, né? Dentro daquela com outra certeza, pergunta, assim. Com certeza. Desse embate, desse conflito que tem, a própria igreja poderia ser um desses fomentadores dessas Porque, querendo ou não, também... companhias. O Jim Caviezel, o que ele tá fazendo, né? Meu Falando Deus. sobre o tráfico de crianças, com o apoio que ele tá recebendo Exato. e que tá chegando no mundo inteiro. Exato. Não e essa questão, né, de você, quantos artistas famosos que a gente conhece, que você vai pegar a história da pessoa, saiu da igreja em algum momento, né? Então, tem muita gente talentosa. Isso é muito importante. Tem muita gente talentosa, a gente precisa potencializar nesse sentido, né? Sim. E daí também falando uma coisa que você falou muito, que é muito importante também, que é você ter estudo, e não é só você ser uma pessoa que fala alto.
que é legal com todo mundo. É, Não é só nossa, ser você é carismático. simpático, vai Você é fazer teatro. simpático, carismático não é só isso. muito Tem, mais é profundo, muito né? mais profundo, assim, de profundo, você é. ter, às vezes, tipo, cara, pegar esse texto e bater nele até dizer É. chega pra você poder entender o que aquele personagem tá falando. Né? Então, é uma profissão difícil, né, cara? Sim, é uma É profissão uma muito profissão, desafiadora. né? Eu acho que isso já tinha que bastar pra nós. É uma profissão. Não é uma É. loucura aqui. Não é um hobby, né? É. Não, hobby. Então, eu queria agora pedir para vocês darem dicas práticas para esses artistas em geral, artistas em geral, mas Uhum. principalmente os artistas cristãos que vêm nos pedir muita dica. Sim. Nossa, eu até fazia, mas desisti, não tinha apoio da. Então, assim, quais são as dicas práticas? Pensando na palavra repertório, o artista precisa criar repertório. Então, você fala a sua dica prática, aí o Lucas Aham. fala a sua dica prática, troca com a Luísa para ela falar a dica prática dela, para daí a gente encerrar a nossa conversa, que tá Isso. muito boa, senão a gente vai durar 8 horas. 8 horas aqui. aqui. Mas Coitada vamos da lá. galera. Qual que é a sua dica prática pro artista? Vai lá. Então deixa ele falar Ah, primeiro, eu- que daí você vai trocar Tá com a bom, Lu. então. É pra dar o tempo. Minha dica prática pra você é beba água, se Beba exercite, água, é. estude muito. Mas estudar o quê? De tudo um pouco. Mas principalmente o que está acontecendo na sua volta. Assim. Você entender o que está acontecendo no Brasil, o que você está acontecendo fora do país. E entrando na parte artística de fato, é você entender a sua identidade artística também. Se você, Sim. cara, eu quero trabalhar, gosto de pintar. Então, aprofunda um pouco mais e vai ali, nem que você comece realmente, você que às vezes, eu fiz no passado e gostaria de voltar. Então, começa como um hobby de fato. E vai pintando, pega um quadro, é 15 pila um quadro, um pincel amarelinha, 2 pila. Vai E fazendo. pega com guache e vai fazendo. Porque você esperar que uma hora vai vir e vai acontecer, isso não vai acontecer. Assim, de, É um tipo, processo. é um processo. Então, eu quero, sei lá, eu quero Dançar. dançar. Cara, vai e dança, se solta dentro de casa mesmo, coloca uma música e se solte. E infelizmente, agora esse é um ponto polêmico mesmo, mas infelizmente você vai ter que entrar nesse lugar de eu vou ter que começar a ponderar o que é bom e o que é ruim e o que é belo, porque não esse lugar do circular, principalmente para escutar música, você vai ter que ver pela letra, quantas letras são assim de música, às vezes o filme que você está assistindo também, você vai olhar, putz, é tão belo, tão bonito, e a mensagem é tão bonita, então aquilo dali é um repertório para você já. Sociedade dos Poetas Mortos, né, que é um filme que a Karen gosta bastante, esse é um filme incrível. Lindo. É lindo. Então você vai pegar, cara, o que esse filme está falando, sabe? E aquilo dali já é um repertório para você. Então é você começar realmente, que agora a gente não tem referência nesse sentido, né, artístico cristão. Então você não tem referência artístico cristão. Dentro do teatro. Dentro do teatro, né? Tem, no filme ele tem até um polo muito Já forte. tá mais desenvolvido. Né? Mas dentro do teatro, se não tem, você vai ter que pesquisar em volta e ir estudando, entendendo isso, para daí você tentar trazer para dentro. Sim. Quanto mais técnica e conhecimento daquilo que aconteceu Sim. lá atrás. E procurar teatrólogos, livros de teatro, qualquer outra coisa aí também, que eu acho que é muito importante. E vá fazendo. Então, quero decorar um texto. Decora um texto, grava um vídeo, não grava, faz para família dentro de casa. Pega uma pintura ali, um quadrinho e faz. E vai se divertindo. E não, depois que fazer a pintura, não fala é uma pintura profética. Nada contra a pintura profética, mas só pinta. Mas só pinta, não Entendeu? dá essa função pra ela, ela é profética. Não é a utilidade. Só faz, se divirta, né? Brinque com a sua criança interior. Que eu acho que Muito bem. ser artista é isso. Muito obrigada, Muito Lucas. bem, tchau, Lucas. Galera. Obrigada. Acho Venha, que Luísa. eu vou falar aqui uma dica prática também, que um diretor falou pra gente recentemente, eu vou reproduzir. Um episódio de série por dia. Um filme por dia, se possível. Se possível, Um livro, eu vou dizer um livro por semana. Uhum. E ir ao teatro e ao cinema, pelo menos Uma vez ao mês. uma vez na semana. É, uma vez na É. semana. O É. mês é o livro que ele fala, né? Ou uma vez a cada 15 dias. Luísa, por que você faz o que você faz? Eu faço porque que eu faço. Cara, a arte me trouxe uma nova perspectiva de vida. Então, há 5 anos atrás, eu comecei a refletir
sobre o mundo mesmo de uma nova forma. Então, eu faço o que eu faço hoje porque eu realmente sonho que as pessoas tenham essa mesma experiência que eu tive em se conectar com essas coisas, sabe? Se conectar com essas perspectivas que a arte nos proporciona, com relacionamentos, com conexão com as pessoas. Então, é isso que me motiva a fazer o que eu faço, sabe? Então, acho que é muito sobre essas experiências mesmo que a arte nos proporciona, assim, como seres humanos e como grupo, assim mesmo, né? Tudo que a gente vai construindo como grupo e em relacionamentos, assim. Muito bom. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. Faz quanto tempo que você faz teatro? Faz 5 anos. Muito bem. E qual que é a tua perspectiva daqui pra frente? Onde você quer chegar? Olha, a gente estava falando, vocês estavam falando aqui sobre os estudos, né? Eu tenho muito essa perspectiva de que, cara, eu preciso criar esse repertório, assim, sabe? Eu estou nesse processo. Ainda mais falando como uma pessoa muito jovem e que vive essa coisa da geração Z, e que as coisas são muito aceleradas e que às vezes não sabe respeitar o processo das coisas. Eu entendo que nessa fase eu preciso desacelerar algumas coisas, pensar sobre tudo que está acontecendo no mundo, pensar sobre realmente o propósito que eu tenho na minha vida, assim, em relação à arte. Então, acho que envolve muito essas coisas, assim, também, e realmente caminhar em direção a essas coisas, assim, sabe? Então, é um pouco disso, assim. Muito bom. Cara, qual que é o projeto do Aldeias para o segundo semestre de 2024, já que termina as peças no primeiro semestre, algumas novas que vão estrear. Segundo semestre, vai continuar fazendo teatro, vai ampliar os horizontes. Qual que é a perspectiva? Cara, a perspectiva é agora a gente começar o audiovisual, né? Eu acho que sempre foi um sonho pra nós ali. Os curta-metragens, né? O curta é pra você conhecer, se familiarizar com o cinema. Eu acho que a gente tem esse desejo. A gente tem tão boas histórias pra contar ali, né? A gente tem o Ted, que é sensacional. E não é porque ele é do nosso grupo, mas ele é realmente sensacional. Tem um dom ali, algo que ele consegue passar. Então, jogar isso pro audiovisual, que querendo ou não é mais amplo, né? Porque a gente já estava até conversando. O teatro, ele é ali, é o ao vivo. O audiovisual, ele perpetua, e isso é muito legal, a gente ter a perspectiva de conversar com outras pessoas. Então, eu acho que o audiovisual tá vindo. Esse podcast que tá nascendo aqui, né, que é um sonho, que é algo que a gente sempre quis, e que a gente também, né, teve esse presente aqui de poder começar isso. Acho que as peças nunca vão parar. Com certeza a gente vai ter outros projetos, viagens que a gente deseja fazer, né? Lugares que a gente deseja visitar. Então, eu acho que essas perspectivas são muito, muito acolhedoras, assim, são coisas com quais a gente tem sonhado e que a gente tem visto acontecer, né? Então, acho que isso nos aguardem. Muito bem. Uma segunda coisa que eu acredito que tá muito dentro da gente, assim, é a pesquisa, né? A pesquisa. Sobre arte, no Sobre geral. arte. Que todas essas questões sobre os filmes, ou as peças, ou sobre, sei lá, música, palhaçaria, sobre todos esses aspectos artísticos, a gente tem muito sobre onde O nasceu, aprender, a pesquisa. onde surgiu, o porquê que essas pessoas estavam fazendo aquele tipo de arte. E tanto aqui no Brasil quanto fora do Quanto Brasil. fora, Então, é muito um desejo do nosso coração ir profundamente nesse conhecimento, nesse estudo sobre. Porque referências são base. São chão. São a nossa base. Precisa ter um chão. Para terminar, eu quero que vocês falem numa frase. Erga sua voz. O que você gostaria de falar? Não só para os artistas, mas para as pessoas. Sobre essa expressão artística que você carrega. Luísa. Se posicionar, entender o seu lugar e se posicionar naquilo. Acho que principalmente como artistas a gente tem esse poder de enriquecer e empobrecer. Então, acho que a gente precisa ter esse senso de responsabilidade, sabe? E se posicionar e refletir sobre as coisas. Não tem como a gente só viver no automático e deixar as coisas acontecendo e não pensar realmente sobre o que está acontecendo. A gente precisa viver nesse mundo, a gente precisa colocar o nosso pé no chão e falar, cara, eu preciso me posicionar em relação a isso. Eu não posso ficar alheio a tudo isso. Então, eu preciso erguer a minha voz, eu preciso me posicionar. Tanto como artista, mas como ser humano. Independente de qual que é a sua área, independente de onde você esteja. Enfim, você precisa se posicionar. Então, acho que erguer a sua voz é você estar consciente disso, que você precisa fazer algo antes que seja tarde demais, assim, também, sabe? Porque eu acho que, realmente, esse é um tempo que a gente precisa fazer isso, ter essa consciência, né?
Muito bem. E você, Wendy? Uma frase, erga sua voz. Erga sua voz a partir de quem você é. Acredito que é muito sobre a sua identidade, assim, sobre se conhecer mesmo, assim, pra ter o que falar, sabe? Porque senão você vai erguer a voz pra falar um monte de baboseira, então nem precisa, sabe? É verdade, porque já tem muito disso, na Autoconhecimento verdade. gera maturidade. Exatamente, assim, a gente tá num... A Luísa falou sobre a juventude ali, dos influencers e tal, e que a gente tá nesse âmbito, assim, de pessoas que falam muito, mas sem tanta propriedade, então... E principalmente sobre si, assim, sobre o que carrega, né? Então, acredito que essa questão da identidade, de saber quem é e o que faz e por que faz, né? O propósito disso, eu acredito que erga sua voz Erga pra a voz. falar com confiança e com convicção o que você tem. Então, erga sua voz sabendo que você tá erguendo a sua voz pra o quê, sabe? Muito Acho que é bom. Nossa, roubou minha frase. Não, mas eu ia E falar você, Laura? exatamente isso. Conexão. Acho que erga sua voz com a sua identidade, né? Assumindo o que você faz, quem você é, se conhecendo. E eu acho que também existe uma questão da gente se permitir raciocinar, como você disse. Porque eu acho que a gente está vivendo tempos em que a gente não se permite ouvir o que as outras pessoas estão falando para que a gente tenha um raciocínio. E a gente está sendo tão controlado que a gente não para pensar. Gente, peraí só um pouquinho. Eu acho que eu tô seguindo uma massa de manobra e um fluxo aqui. Questionar. E eu acho que isso é muito importante. Acho que não sei se resume em questionar, mas em abrir os olhos. Refletir. Refletir. Eu acho que erguer a voz é refletir. E refletir em favor de pessoas que também não têm voz. Eu acho que isso é muito fundamental. Porque se a gente que tem esse espaço não consegue falar por outras pessoas, esse espaço, então, é melhor ele nem existir. Porque a gente pode fazer algo muito maior, né? Por outras pessoas também. Então, refletir, eu acho que essas reflexões que são geradas em nós, elas têm que gerar algo muito profundo. E aí não é fácil ser profunda, mas a gente tenta, a gente vai se conhecendo, vai construindo autoconhecimento e a gente vai amadurecendo. Isso também que você falou é bem importante. Amadurecer é muito necessário e amadurecer para enfrentar tempos com os quais a gente se depara. Então, acho que é isso. Muito bem, gente. Obrigada pelo bate-papo. Eu tô agradecendo eles primeiro. Obrigada pelo bate-papo, foi muito bom. E Foi vamos muito bom. aguardar quem que virá no nosso próximo podcast. Tan, tan, É tan. isso.